Bom dia, galerinha! Nós iremos trabalhar no conteúdo de matemática agora sobre os sólidos geométricos, pirâmides e prismas, certo? Então, na página 114, nós iremos conhecer algum desses poliedros e nós iremos destacar o que são vértices, faces ou arestas. Alguns poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides, de acordo com suas características. Prismas são poliedros que possuem duas faces com seus polígonos iguais. Em bases, são ligadas por paralelogramos ou chamados de faces laterais. Prisma de base quadrada ou paralelepípedo. Então, este é o desenho que eu desenhei para vocês verem. Esse é chamado de paralelepípedo ou prisma de base quadrada, certo? Então, as faces vão ser essa parte aqui, certo? Que é esse inteiro aqui. Quantas faces nós vamos ter? 6. Vértices, né? Lá embaixo. E arestas. Arestas, pessoal, são esses tracinhos aqui. Então, cada tracinho desse aqui é chamado de arestas. E os vértices são esses pontozinhos aqui. Nós vamos ter 8. São 8 vértices, certo? Só para vocês se atentarem aí no conteúdo. Prisma de base triangular. 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Vocês podem fazer a contagem aí que vai dar correto, certo? Pirâmide. São poliedros que têm um polígono qualquer com base em faces laterais formadas por triângulos com um vértice comum. Pirâmide triangular tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas, certo? Na página 115, vocês irão responder as questões 1 e 2. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Prismas e pirâmides. Nós temos aí. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? Como são? São retangulares, triangulares? Você vai responder. Como são as faces laterais do sólido B? São triangulares ou retangulares ou quadradas, né? Você vai dizer. Letra C. Quantas faces tem as figuras do quadro A? Então, nós temos aí. No quadro A, você tem 2 figuras. Você vai colocar quantas faces, né? Letra D. Quantos vértices tem a figura do quadro B? Você vai contar quantos vértices tem. Então, eu expliquei o que são faces, o que são arestas e o que são vértices, certo? Para vocês se atentarem aí. Segunda questão. Desenhe o sólido geométrico indicado a partir da forma plana apresentada. Então, você vai desenhar o sólido, certo? E aí, depois você vai apresentar de forma plana que está aí, ou seja, montar, certo? Qualquer dúvida, se vocês estiverem precisando de ajuda para desenhar, vou dar uma dica. Observe o tamanho aí, vai ser do mesmo tamanho e as laterais também. Para quando for fechar o sólido geométrico, fechar de forma correta. Nós temos aí ele aberto e ele já montado. Já tem uma dica aí para vocês, certo? Se você não tiver conseguido, você pede a ajuda da mamãe ou papai, ou qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Bons estudos e um beijo. Tchau. Nós iremos estudar agora em ciências sobre o conteúdo de energia eólica, aproveitando o ar, a poluição do ar e algumas doenças transmitidas pelo ar. Então, vocês irão abrir na página 86, que a gente vai estudar sobre o primeiro ponto. Energia eólica. Em torno do ano de 2800 a.C.,
Os egípcios já faziam uso prático do vento. Eles começaram a usar as velas para ajudar a força dos remos dos escravos. Eventualmente, as velas ajudavam o trabalho da força animal em tarefas, como moagem de grãos e bombeamento de água. A força do vento produz movimento e gera energia, a qual é dado o nome de energia eólica. A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia porque ela é renovável, ou seja, não se esgota. O aerogerador é um aparelho que transforma a energia do vento em energia elétrica. A energia eólica é considerada uma energia limpa, que não causa danos à natureza e nem ao meio ambiente. Então, como a gente viu, a energia eólica é a energia renovável, ela não se acaba, né? E aí ela precisa do vento para trabalhar esse tipo de energia. Aproveitando o ar. O homem aproveita o ar em diversas formas, utilizando os moinhos na pesca, etc. Na tentativa de o homem ultrapassar seus limites, ele enfrenta desafios do mar, como o auxílio do vento. De maneira inteligente, o homem pode utilizar a força do vento, o bombeamento de água, a movimentação dos barcos a velas, a geração de energia elétrica e ainda para o seu próprio lazer. Então, o homem, a gente vê que ele utiliza o vento para muitas coisas, né? Por que o balão sobe? Balões de variados tamanhos são usados por muitos estudiosos em pesquisas e por pessoas que continuam a realizar um grande sonho do homem, voar. O balão de ar sobe porque o ar que se encontra em seu interior é mais leve que o ar ao seu redor. Isso acontece quando o balonista, ou seja, a pessoa que guia o balão, acende um fogareiro embaixo, esquentando o ar que se espalha, inflando o balão. Ele ainda possui um cesto que serve para transporte para as pessoas. Para fazer o balão descer, apaga e diminui a chama do fogareiro. O ar do balão vai esfriando até ficar pesado. O balão começa a perder altitude e desce bem devagar. Pesquisa. No Brasil, havia o costume de soltar balões decorativos feitos de papel nas festas juninas, mas esse costume foi proibido por lei para evitar incêndios. Pesquise em revistas e jornais ou até consulte uma pessoa do Corpo de Bombeiros sobre a lei que proíbe soltar balões. Depois discuta com seus colegas montando um mural. Nesse caso aqui, vocês podem escrever no caderno de vocês, na matéria de ciências. Certo? E o balão ele foi proibido por lei, né? Porque ele estava causando incêndios e aí prejudicando muitas outras pessoas. Então é proibido soltar balões. A poluição do ar. A saúde dos seres vivos depende da boa qualidade do ar. Isto é, de um ar sem poluição. O ar é considerado poluído quando apresenta acúmulos de resíduos de gases poluentes, entre outros elementos. Os gases poluentes podem causar tonturas, alergia, irritação nos olhos, na garganta e piorar outros problemas de saúde. Um gás liberado na atmosfera pode atingir uma grande área e não apenas a região em que foi emitida devido à ação do vento. As indústrias são uma das principais causas da emissão de resíduos do ar, ou seja, as empresas, as indústrias, quando solta aquela fumacinha, ela vai poluir o ar em geral. As pessoas que moram no campo não estão livres da poluição do ar. Na região de plantação, sofrem as queimadas durante todo o ano. Esse método não é só na terra a ser cultivada, mas também a qualidade do ar, que recebe uma grande quantidade de fumaça e gases. As partículas que formam a fumaça entram nos pulmões e podem causar outras doenças. É preciso tomar algumas atitudes para reduzir a poluição. Regular os motores do automóvel, criar combustíveis que poluam menos o ar, colocar filtros nas chaminés da fábrica, evitar desmatamentos, plantar árvores e acabar com as queimadas, incentivar o uso de adoção dos novos meios de transporte, como a bicicleta. Então, esses são as melhores formas de reduzir a poluição do ar. Nós temos também algumas doenças contagiosas transmitidas pelo ar. O ar pode transportar muitos micro-organismos causados por doenças, varicela, sarampo, gripe, tuberculose,
poliomielite, entre outras doenças, são causadas por bactérias ou vírus. As pessoas contaminadas passam os agentes geradores das doenças para o ar quando tossem ou espirram. Dessa forma, o ar contaminado pode chegar a outras pessoas e também pode contaminar a si próprio, chegando ao nariz, à garganta, os pulmões de uma pessoa. Veja algumas doenças que podem ser transmitidas para outra pessoa por meio do ar. A Covid também, que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, ela também é uma doença transmitida pela gripe, o vírus, e também pelo ar. Se uma pessoa espirrar, a outra pode se contagiar, né? Nós temos algumas doenças aí: varicela, rubéola, resfriado ou gripe, sarampo, pneumonia, meningite, tuberculose. E nós temos os sintomas e as formas de contágio, certo? Vocês vão ler aí e vamos estudar. Algumas doenças podem ser causadas por um vírus, quanto por bactérias como pneumonia, meningite e tuberculose. Como podemos evitar doenças transmitidas com contato pelo ar? O vírus e bactérias estão por toda parte, podendo contaminar as pessoas. De que forma eles estão presentes no ar? Por meio de tosse ou espirro até na respiração, o doente pode contaminar com os micróbios. Recomenda-se, portanto, não tossir nem espirrar sem uma proteção na boca. No caso, as pessoas que estão com a Covid, ela tem que espirrar assim e usar sempre a máscara. Se a pessoa estiver espirrando, mesmo que seja uma alergia a alguma coisa, se ela estiver com a máscara, ela tem que retirar a máscara, porque através do espirro que tem da gripe faz mal também para ela, certo? Ambientes fechados precisam ser evitados, pois favorece a contaminação por micróbios através do ar. Nesse sentido, é importante que haja uma ventilação nas casas, nas escolas, nos ônibus e em outros lugares onde há aglomeração de pessoas. Como a gente vem falando diretamente, e eu vou bater no martelo, a Covid-19, que é uma doença transmitida pelo ar, que a gente está debatendo muito hoje em dia, não só ela, essas outras aqui. A aglomeração de pessoas a gente tem que evitar, né? Tem que usar máscara. Outra coisa, se uma pessoa espirrar perto de você, você tem que lavar as mãos ligeiramente e o rosto. Outra coisa, pessoal, as pessoas têm que estar em ambientes abertos, não fechados, porque quem estiver em ambiente fechado corre o risco de pegar alguma dessas doenças aqui, e infelizmente aqui nós temos agora, que é a Covid-19. Então vocês irão responder na página 92 e 93. Primeira questão: o que você aprendeu por poluição do ar? Você vai dizer com suas palavras o que é poluição do ar. Segundo, considerando o que foi estudado, de que forma a poluição do ar afeta a saúde. Terceiro, escreva 2 atividades que podem contribuir para a poluição do ar. Quarta, cite 4 doenças transmitidas pelo ar. Quinta, realize uma pesquisa e escreva os nomes das cidades mais poluídas do Brasil. Sexta, o que provoca a poluição do ar? Letra B, por que a energia eólica é considerada uma energia limpa? Por quê? Nós falamos que a energia eólica ela é o quê? É uma energia natural. Então, por que ela é limpa? Você vai ler o texto e vai descrever aqui, certo? Sétima, leia a historinha. Antônio mora em uma casa muito grande, com um quintal enorme, onde tem um pomar com muitas árvores frutíferas. As árvores deixam cair muitas folhas e ele as recolhe para fazer uma fogueira e se livrar delas. Todas as vezes que Antônio faz essa fogueira, a fumaça se espalha pelo ar e incomoda todos os vizinhos. De acordo com o que você estudou, o que você acha da atitude de Antônio? É legal? É errado? Qual é a atitude dele? Ele está poluindo o ar, né? É uma atitude boa? Sim ou não? Você vai dizer. Oitava, observe a imagem. Nós temos 2 crianças aí, né? Existe algum risco de transmissão de doenças entre essas crianças? Explique. Tem uma criança abraçada a outra e uma criança espirrou ao lado. Existe um tipo de contaminação? Sim ou não? Você vai dizer por quê. Nona questão e última. Você estudou que podemos reduzir a poluição do ar tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Escreva 3 delas. Quais são as atitudes para reduzir a poluição do ar? Lá no texto eu expliquei li cada ponto, certo? Então, qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo
Até a próxima aula, bons estudos e um cheiro no coração de vocês, um abraço bem forte.